Glória a Deus, bom dia, graça e paz. O pastor Jair me confiou mais uma vez a palavra e eu quero trazer algo para a igreja que Deus tem colocado no meu coração a respeito dessa série que nós estamos vivendo. Nós estamos aí desde a nossa última conferência falando dessas três verdades. São três afirmações que a gente vem discutindo e conversando, não só aqui nos cultos de domingo, mas nos nossos GRs, que é a respeito do eu creio, eu sirvo e eu influencio. E aí o meu objetivo hoje é mostrar para você como essas três afirmações elas podem se tornar verdades na sua vida. Amém? Porque apesar de a gente ter falado pontualmente várias vezes a respeito do crer, a respeito do servir e a respeito do influenciar, eu creio que se a gente fizer um exercício para unir essas três pontas e para ficar mais fácil para a gente entender como isso aqui pode ser verdade nas nossas vidas, como você pode aplicar isso. E aí a gente sai do campo subjetivo e a gente vai para o campo prático, porque essa é a vontade de Deus. Interessante nós falarmos e conversarmos a respeito disso, mas o mais interessante ainda é a gente viver isso, né? E o exercício que eu vou fazer hoje aqui é a gente examinar um texto e ver como, da parte de Deus, nós podemos aplicar essas três verdades em nossas vidas. Amém? Para começar, eu gostaria de propor aqui uma ilustração, e sempre que eu faço isso, eu acabo usando a Daiane como exemplo. Eu confesso que ela fica um pouco incomodada, né? Mas eu acho que é muito didático e é interessante a gente fazer isso, porque além de eu prender a sua atenção, eu ainda consigo jogar luz a respeito daquilo que Deus ele quer fazer sobre as nossas vidas. Amém? Então, imagina, é hipotético. A história que eu vou contar agora é hipotética. Não aconteceu de verdade, mas imagina como se fosse verdade. Certo? Imagina eu chegando em casa, depois de um dia de trabalho, cansado, especialmente agora, final de ano, porque lá onde eu trabalho, junto com o Éder, final de ano a gente meio que trabalha dobrado, né? E glória a Deus por isso. A gente tem trabalho, pelo menos. E, inclusive, vamos hoje, depois do culto, né, a gente vai trabalhar hoje ainda. Mas imagina eu chegando em casa, cansado, depois de um dia de trabalho, e o meu celular com 1% de bateria. E aí eu vou lá na mesinha do meu computador, onde eu costumo deixar o meu carregador, e não acho o carregador. Aí eu te pergunto, por que eu não acho o carregador? Porque muito provavelmente, alguém pegou o meu carregador, tirou do lugar, e eu não acho. Aí imagina eu ficando muito estressado por causa disso, juntando tudo o dia, o trabalho que não deu certo, e aí eu ajo asperamente com ela. Cadê meu carregador? Não está aqui, eu coloco aqui, nunca tirei, é você que pega aí. E aí eu sou bruto com ela. Depois desse momento de estresse, descarregar toda a minha ira em cima dela, eu pego minhas coisas, vou para o banheiro, tomo meu banho, e aí quando eu volto para o quarto, ela está lá no canto, com um bico desse tamanho assim, né? Vocês têm que ver o bico dela quando ela fica brava. E aí eu vou separar minha roupa. E aí quando eu abro a minha gaveta, o que eu acho lá? E aí na hora, eu lembro que eu tinha guardado o meu carregador na minha gaveta. E aí eu acho que você já sabe o que tem que acontecer nessa cena, né? Eu tenho que virar para ela, exatamente, irmã Santana.
É minha obrigação moral virar para ela e pedir perdão. Só que, por que eu quero pedir perdão para minha esposa? Existem algumas respostas para essa palavra, para essa pergunta, que são consideradas erradas. E no meu ponto de vista, eu creio que só existe uma resposta certa para essa pergunta. Por que eu quero o perdão da minha esposa? Aí, para deixar você com suspense e você ligado até o final da ministração, eu só vou continuar essa ilustração no final da ministração, tá bom? Então, guarda aí, fica no suspense. Só que para você conseguir responder essa pergunta, o porquê que eu quero o perdão da minha esposa, eu preciso fazer outra pergunta para você a respeito do Evangelho de Deus. E aí a gente vai refletir sobre essa pergunta, e eu creio que quando eu chegar nessa parte novamente, para entrar de novo nessa história do carregador, você vai ser capaz de responder essa pergunta. Qual é a maneira correta de responder essa pergunta? E eu creio que você já vai ser capaz de responder isso. E aí eu pergunto para você a respeito do Evangelho. O Evangelho, ele nos traz algo. Ele nos apresenta algo. E aí a minha pergunta para você é, o que? Qual é a coisa, qual é o bem que o Evangelho nos traz, que é aquilo considerado mais precioso do Evangelho? Aquilo que é o suprassumo, aquilo que realmente Deus ele tem para nos entregar através do Evangelho dele. Você tem a resposta para essa pergunta? O que é aquilo que o Evangelho nos traz que é o mais importante para a sua vida? Eu vou colocar algumas suposições aqui que muito provavelmente é o que veio na sua mente aí nesse instante. E você deve ter pensado que talvez aquilo que seja mais importante no Evangelho de Cristo Jesus seja a justificação dos seus pecados. Você ser encontrado justo perante Deus através do sacrifício de cruz de Jesus. Ou talvez você deve ter pensado que o perdão dos pecados, o perdão dos seus pecados é aquilo que o Evangelho traz de mais importante para você. Ou talvez você possa ter pensado, não, o que o Evangelho me traz de mais importante é a vida eterna. Ou não. Talvez você pensou o oposto disso. Não a vida eterna, mas sim o livramento do sofrimento eterno. É estar livre do sofrimento eterno. Se ver livre do inferno, talvez isso seja para você aquilo que o Evangelho te traz como o mais precioso. Mas eu posso afirmar para você que tudo isso que eu citei agora não é aquilo que o Evangelho tem de mais precioso para mim e para você. Porque aquilo que o Evangelho tem de mais precioso para mim e para você está acima de todas essas coisas. E é bem verdade que tudo isso que eu citei, estar livre do pecado, ser justificado perante Deus, receber a vida eterna, receber o perdão de Deus dos nossos pecados, não ir para o inferno e não receber essa condenação eterna, tudo isso é verdade, que Jesus morreu para que essas coisas fossem verdade sobre as nossas vidas. Mas isso não é aquilo que o Evangelho tem de mais importante para mim e para você. Aí, para mostrar aquilo que o Evangelho tem de mais importante, eu quero que você abra aí na segunda carta de Paulo a Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Aí a gente vai examinar aí 3 versículos, o versículo 4, 5 e o 6. Enquanto você procura aí, eu vou fazer um momento CEPAL aqui. Um momento EBD, Escola Bíblica Dominical.
É verdade que às vezes a gente confunde algumas coisas e você pode até me achar chato agora, mas eu vou falar, tá? O certo de falar aqui é 2 Coríntios. Por quê? Porque nós estamos falando de uma carta, Rômulo, não é mesmo? Então, 2ª carta de Paulo aos Coríntios. Certo? Já não é verdadeiro se a gente aplicar isso lá em 1 Reis, 2 Reis, 2 Crônicas ou 1 Crônicas, ou até mesmo 1 e 2 Samuel. Por quê? Porque lá são livros. Então, o correto a se dizer é 1 Samuel, 2 Samuel, ou 1 e 2 Crônicas, ou livros de reis, porque são livros. E aí, já aproveitando que está nessa toada, então, quando você falar a respeito dos salmos, salmo não tem capítulo, tá? Salmo é número. Porque quando a gente fala de salmo, salmo são orações e cânticos a Deus. Então, é uma coleção de cânticos e orações. Então, não tem capítulo, é número, tá? Aí você fecha o parênteses aí, esse é o momento de ser pau, tá? E não é versículo, é verso, como o Rômulo bem lembrou. A gente tem que usar o domingo, porque são poucos os que vêm na sexta-feira, às 8h30, mas você está convidado para estar aqui e aprender com a gente a respeito da palavra de Deus, porque isso é importante, tá? E a gente vai ver o porquê que isso é importante hoje. Você abriu aí? 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 4 ao verso 6. Só que a gente vai olhar o verso 4 e o 6. Tá? A gente vai deixar o 5 de lado aí, depois a gente volta para o 5 novamente. E diz assim: nos quais o Deus deste mundo, nos quais ali, irmãos, Paulo está falando referente aos incrédulos. E o Deus deste mundo, ou na sua versão pode estar o Deus deste século, ele está falando de Satanás. Está vendo que o D ali está em minúsculo? Então ele está se referindo a Satanás. Nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, então os quais os descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Verso 6. Porque Deus que disse: das trevas resplandeça a luz. Aqui ele está fazendo referência ao que Deus fez lá no Gênesis. E ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Eu quero que você entenda os paralelos que Paulo traz a respeito do verso 4 com o verso 5. Se você ver o verso 4, novamente, você vai ver que Satanás ele tem uma obra. E a obra que ele tem é cegar os descrentes a respeito de alguma coisa. E essa coisa que ele coloca ali, que Paulo coloca, é a luz do evangelho da glória de Cristo. A luz do evangelho da glória de Cristo. Isso faz um paralelo com o que Deus faz com aquele que é descrente, no verso 6. E no verso 6, o que Deus faz, ele usa a figura lá de Gênesis 1, 3. Você lembra quando Deus estava criando o mundo? O que Deus faz? Ele diz que haja luz. Então, com o poder e a vontade de Deus, ele cria a luz do nada. E aí Paulo usa essa figura para dizer que o mesmo acontece nos nossos corações. Que pela vontade de Deus, os nossos corações, eles são iluminados, ou quer dizer, a luz ela resplandece em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então você consegue entender qual é o papel de Satanás? É cegar o coração dos descrentes a respeito do quê? Da glória de Deus que está no Evangelho de Cristo Jesus. E Paulo fala que
o que Deus faz é tirar essa cegueira, dando entendimento para que o descrente conheça o Evangelho de Deus e não seja mais cego pelo inimigo. E aí você vê que, quando ele coloca no verso 4, ele põe que Cristo é a imagem de Deus. E no final do verso 6, ele coloca que Deus, ele resplandece a glória na face de Cristo Jesus. Então nós temos esse paralelo entre os versos 4 e 6. E isso traz para nós uma pergunta. Você provavelmente conhece o Evangelho de Jesus. Muito provavelmente, já fazem anos que você vem aprendendo a respeito da vida e da obra de Jesus. Mas se a gente focasse só no verso 4, e você só tivesse o verso 4, o que você diria que é o Evangelho? Porque se a gente vê o verso 4, a gente vai ver que o Evangelho de Jesus, ele traz luz à vontade de Deus, ele ilumina as pessoas a respeito do que é Deus e a glória de Deus. Põe no verso 4 para nós, por favor. Isso. Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então significa, existe algo no Evangelho que Satanás ele tenta esconder daquele que é descrente. Então vamos focar só nessa questão do Evangelho, certo? E aí Paulo, na primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 1, 2, 3 e 4 lá, ele detalha mais o que significa esse Evangelho. E aí a gente consegue ver lá, não precisa pôr não, a gente consegue ver lá que ele está falando a respeito dos eventos na vida de Jesus que traz luz a respeito dessa glória de Deus. E aí a gente pode citar algumas coisas, como por exemplo, como foi o nascimento de Jesus? Você acha que foi algo glorioso? Pô, Maria sendo uma virgem, como é que ela dá a luz a uma criança? Você consegue compreender isso? Que foi uma maneira miraculosa e misteriosa o nascimento de Jesus? Pô, ela ficou grávida sendo uma virgem. E aí depois a gente vê que a morte de Jesus também foi algo miraculoso. Algo da parte de Deus, porque você teria coragem de dar a sua própria vida para outra pessoa? Talvez você fizesse isso para um filho, facilmente. Mas e para alguém que é completamente ao contrário daquilo que Deus tem para a humanidade? Talvez você não desse sua vida nem por mim. Entende? É fácil uma mãe dar a vida pelo filho, mas por um desconhecido, você acha que um pai faria isso? De forma alguma. Então, nós vemos na figura de Cristo, enquanto ele, como sacrifício por nós, um amor fora do comum. Um amor que vem do próprio Deus. E a ressurreição de Jesus? Você acha que foi algo natural? Todo mundo ressuscita assim? Não. Foi algo da parte de Deus que não tem como explicar. As pessoas viram, ele ficou pendurado lá, ele foi morto, ele foi sepultado, e aí ao terceiro dia ele ressurge, e ressurge de uma maneira maravilhosamente gloriosa. E aí eu pergunto para você, poxa, o que é o Evangelho? O Evangelho são as boas novas de Deus para nós.
E se nós só tivermos essas explicações a respeito do que aconteceu na vida de Jesus e a gente não conseguir enxergar que é algo da parte de Deus, algo sobrenatural, glorioso, a gente não vai ter essa resposta. Então, aquilo que o Evangelho tem de mais precioso para mim e para você é justamente isso, é a glória de Deus refletida na face de Jesus. E aí tem 3 implicações para nós. Você conseguiu compreender que o que o Evangelho tem de mais precioso para nós é o próprio Deus na vida de Cristo, que Ele veio até nós. Apesar de 2000 e poucos anos depois, nós temos contato com essa palavra ela veio até nós. E aí, lá na carta que Paulo escreve aos Romanos, explica o porquê dessa cegueira. O porquê dessa glória ter sido escondida de nós durante algum tempo. No capítulo 3, no verso 23, Paulo fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Entende? Você acha que o ser humano, antes da queda no jardim, ele vivia exatamente do jeito que a gente vive aqui? Não. A partir do pecado de Adão e Eva, essa glória que o ser humano tinha, ela foi tirada. Ela foi escondida. Só que o Evangelho de Jesus vem para que essa glória ela venha à tona sobre nós. Para que a gente conheça essa glória e a gente viva por essa glória. Só que Satanás ele tenta esconder. E aí a gente pode tirar aqui 3 implicações. E aí a gente vai falando a respeito dessas implicações. Quais são essas 3 implicações? Primeiro, o que isso implica na condição que você estava antes de ser salvo? Qual era a sua condição antes de você se converter? Segunda implicação, o que isso implica acerca do que aconteceu no momento da sua conversão? O que aconteceu quando você se converteu? E a última, a terceira, é o que isso implica acerca do papel, do nosso papel, aquilo que nós temos que exercer depois que nós somos convertidos para outras pessoas que ainda não foram convertidas. Ou seja, qual é o nosso papel na conversão de outras pessoas? E aí a gente vai olhar uma de cada vez, tá? Então, para a gente ver essa primeira, qual era a sua situação antes da sua conversão? Você volta aí para o verso 3 do capítulo 4. E aí, se a gente for ver, ele vai falar a respeito do Evangelho ainda. Mas, se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para aqueles que se perdem que ele está encoberto. Certo? Quando ele fala o nosso Evangelho, o que ele está querendo dizer? Você consegue entender? Se o Evangelho é de Cristo, por que ele fala o nosso Evangelho? Porque aquilo que está na nossa boca, é aquilo que está no nosso coração, é o que cremos. Então aí a gente vai para o primeiro ponto, que nós tratamos desde a nossa conferência. Eu creio. O que você crê? Será que o que você crê é verdadeiramente o Evangelho de Cristo Jesus? Porque aí Paulo está falando, olha, se o nosso Evangelho ainda está encoberto, significa, se a verdade do Evangelho que a gente fala para essas pessoas ainda está encoberto para elas, elas não conseguem enxergar, tem um porquê. É para os que se perdem que ela está encoberta. É para aqueles que não conseguem enxergar. Verso 4. Nos quais o Deus deste mundo, ou seja, Satanás, cegou o entendimento dos descrentes para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Você lembra de quando você não era convertido?
Você conhece pessoas que não são convertidas? Você acha que ela não conhece Jesus? Ela nunca ouviu falar de Jesus? Porque o que precisa para a gente conhecer Jesus? A gente precisa só de uma Bíblia. A gente precisa de uma Bíblia. Abrir nos Evangelhos e ler. A partir do momento que nós começamos a ler os Evangelhos, a gente consegue descobrir centenas de coisas a respeito de Jesus. A gente consegue ver na vida dele coisas que, por exemplo, só aconteceu com ele. Só ele viveu. A gente consegue ver coisas que ele proporcionou para aqueles que andavam com ele, que só eles viveram também. Como seria para você andar em cima das águas assim? Seria, poxa, sobrenatural. Então, o que falta para as pessoas que não creem, que não são convertidas? Será que é conhecer a respeito de Jesus? Creio que não. Porque se você perguntar para um não convertido, ele vai dizer fatos da vida de Jesus, que ele sabe, que ele conhece. Então a Bíblia, ela descreve os descrentes de várias formas. Você pode citar algumas aí? Ela trata os descrentes como os não nascidos, por exemplo. Os não nascidos espiritualmente. Ela classifica os descrentes como os impiedosos. Aqueles que são ímpios. Aqueles que não são piedosos. Ela também trata e ela classifica como o descrente, ele é um inimigo de Deus. Não é isso que a Bíblia nos fala a respeito daqueles que não creem em Deus? E você também, em algum momento da sua vida, você era assim. Você não enxergava. Você era um descrente. Era um não nascido espiritualmente. Mas aí uma coisa aconteceu na sua vida. E o que aconteceu na sua vida? Aí a gente vê o verso 6, vamos lá para o verso 6. Porque Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então Deus, assim como Ele fez lá em Gênesis e disse, haja luz e a luz aconteceu, Ele mesmo tocou no seu coração e resplandeceu essa glória que estava encoberta na vida de Cristo e a respeito de Cristo. Foi isso que aconteceu. Aí o verso 6 aconteceu na sua vida. Eu poderia dizer que todos nós aqui, será que o verso 6 ele aconteceu na sua vida? E eu não posso responder isso. Algumas pessoas aqui eu posso afirmar que o verso 6 aconteceu, outras não. Você entende isso? Porque algumas pessoas, elas lendo os evangelhos, elas admiram como Jesus é um mestre sábio. Outras admiram a liderança de Jesus, como Jesus foi um líder completo, alguém capacitado para a liderança. Outras pessoas se admiram da forma que ele agia com as crianças, com a compaixão que ele tinha para aquele que era pecador, mas mesmo assim não conseguem ver que Jesus é o próprio Deus, que Jesus é a glória de Deus manifesta na terra para nós. Você imagina você
Acho que você tem essa vontade, igual eu tenho, de conversar com Jesus assim, cara a cara. Você não tem? E com Deus? Você lembra quando Moisés, ele pede para Deus ali para ver Deus? Deixa eu te ver, vai só um pouquinho, eu quero te ver. E aí Deus fala, cara, você não vai aguentar. Você não aguenta. Não, assim, só de relance. E aí Deus, ele faz um acordo com Moisés. Ele fala, tá bom, você vai ficar ali atrás daquela pedra, onde tem uma fenda. Então eu imagino que era uma rocha, sabe, uma rocha grandona. Só que a rocha ela era repartida assim, ó, e tinha só uma fresta. E aí ele fala, você vai ficar atrás daquela rocha olhando pela fresta. E eu vou passar de costas assim, ó, e você vai me ver de costas assim, passando. E assim ele faz. E aí o texto relata que quando Moisés ele tem essa experiência de ver Deus de relance passando assim rapidamente, o rosto dele fica tão iluminado da glória de Deus, o rosto dele fica tão resplandecente, que quando ele desce para o acampamento de Israel de novo, ele é obrigado a usar um véu na cara, porque ninguém aguentava aquela luz que emanava da cara de Moisés. Você entende isso? Então o próprio Deus, ele saiu do trono dele e veio até nós na figura de Cristo Jesus. Então os discípulos, eles estavam com o próprio Deus, próximos a ele, vivendo com ele, tomando café, nos banquetes, creio que eu tomando vinho e comendo carne gordurosa, porque Jesus, ele participava dos banquetes. Uma vez até falaram para ele, cara, você é comelão e beberrão, você vive aí com os seus discípulos, imagina isso. E aí Jesus critica ainda, fala assim, olha, Deus envia um cara chamado João Batista, que vive de uma maneira totalmente regrada. Ele mora no deserto, não tem conforto nenhum, se veste com pele de camelo, come mel e gafanhoto silvestre. Ele é no padrão dos profetas do Antigo Testamento, e vocês não acreditam nele. E eu venho me compartilhando com as pessoas, vivendo com as pessoas, tendo amor por aquele que é pecador, e vocês, o que vocês querem? Vocês conseguem entender isso? Eles não viam a glória de Deus em Cristo Jesus. O exemplo disso é que quando Jesus, na noite que ele faz a ceia, o memorial da ceia, ele explica que ele seria traído e o que ia acontecer com ele. E aí o que Pedro fala? Não, jamais. Isso não vai acontecer com o senhor não, porque eu estou aqui, enquanto eu estiver aqui, ninguém vai fazer nada não. E aí Jesus fala para ele, cara, você não está ligado. Você não sabe qual é que é. E aí Jesus fala algo para Pedro, que se eu fosse Pedro, ia bugar a minha cabeça, mano. Ele fala assim, Pedro, quando você se converter, edifica os seus irmãos. E aí eu me imagino como Pedro, falando, cara, eu já estou 3 anos e meio andando com esse cara. Eu já aprendi muita coisa com ele, eu estou vivendo do lado dele, eu não sou convertido, e ele ouviu isso da boca do próprio Cristo. Quando você se converter, edifica os seus irmãos. Você entende? Porque aquele que não enxerga a glória de Deus na vida de Jesus, ele não pode ser chamado de cristão. Você entende isso? Parece ser pesado, não parece? Jesus tem umas palavras pesadas, que dói. Certa vez ele falou, se você ama o seu pai e a sua mãe, mais do que a mim mesmo, você não é digno de mim. Caramba, isso deve doer, mano. Pô, você já parou para pensar nisso? Sua mãe e seu pai. Se você amar eles mais do que o próprio Cristo, você não é digno de Jesus. E eu tenho minha mamãe é preciosa demais para mim. Mamãe, desculpa. É sério, parece brincadeira, mas é sério, é sério. Aí isso me faz lembrar
que Mateus, no capítulo 13, no verso 44, Jesus ele traz uma parábola de um verso só. E essa parábola você já conhece, que é a respeito de um homem que ele acha um tesouro num campo. E aí quando ele achou aquele tesouro, ele ficou tão maravilhado com aquilo que ele fez o quê? Ele foi lá, enterrou aquele tesouro, pegou tudo que ele tinha, vendeu e foi lá e comprou aquele terreno onde tinha o tesouro. E aí eu acho que essa parábola, quando Jesus ele explicou para os discípulos, era exatamente isso que eu estou tentando aqui falar para vocês, que é entender o que é o maior e o melhor tesouro que o Evangelho pode trazer para nós. É isso. É quando você se dá conta que nada do que você tem na vida, nada do que você tem na vida vale mais do que Cristo. E é isso que acontece quando o verso 6 acontece em nossas vidas. Porque o que é a vida eterna? O que é a vida eterna? Sem Deus, a vida eterna não é nada. Você lembra do jovem rico? Ele chega até Jesus, perguntando para Jesus como obter a vida eterna. No final da história, acaba com ele triste e indo embora. E nunca mais a Bíblia toca na vida desse cara. Nunca mais fala sobre ele, a gente não sabe o que aconteceu, que ele foi embora. Por quê? Porque ele queria a vida eterna. Só que ele não queria Deus. Ele queria a vida eterna, que é o benefício, mas ele não queria Deus. Você entende isso? Então, o que é o perdão dos pecados se nós não queremos Deus? O que é a vida eterna se nós não queremos Deus? O que é qualquer coisa que Deus ele pode proporcionar para nós se a gente não quiser Ele? Mas não se preocupa, se o verso 6 ele ainda não aconteceu na sua vida, ele costuma acontecer durante as ministrações, sabia? E eu tenho certeza que se você ainda não teve esse privilégio desse acontecimento, do seu coração esquentar e você sentir isso da parte de Deus, fique tranquilo. Uma hora Deus te pega aí e você vai viver essa experiência. Por que eu digo isso? Porque a gente viu aqui que Pedro ele era um cara que andava com Jesus e Jesus solta essa aí na lata de Pedro. Cara, quando você se converter, aí você ajuda a edificar os seus irmãos, tá bom? A Bíblia fala sobre outro cara, que era Tomé. E a gente, às vezes, injustifica Tomé de uma tal forma, né? Que quando entre nós alguém está com um pouquinho menos de fé, ou é um pouco pessimista, ou começa a olhar só o lado ruim da coisa, a gente chama ele do quê? É um Tomé, você não crê. Mas, cara, Tomé, ele traz uma das afirmações que ninguém na Bíblia trouxe, só ele. Você lembra quando Jesus é crucificado, morto, e aí ele ressuscita, os discípulos estão lá, unidos numa casa, e aí Jesus aparece e Tomé tinha dito, isso aí eu não sei não. Ressuscitou nada, eu só acredito vendo. E aí Jesus aparece, mostra as chagas e fala, toca aqui no meu lado, minha mão. Você lembra o que Tomé fala? Senhor meu e Deus meu. Se eu não estou enganado, ninguém antes de Tomé havia proferido de vontade própria que Jesus era o próprio Deus. E Tomé reconhece isso ali. Ele fala, Senhor meu e Deus meu. Sabe o que aconteceu ali com Tomé? O verso 6 aconteceu na vida de Tomé. O verso 6 dessa segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, o verso 6 aconteceu com Tomé naquele momento. Se a gente for ver na história da igreja, isso também acontece na vida de outras pessoas. Você já ouviu falar em John Wesley? John Wesley, ele foi um avivalista lá na Inglaterra e uma vez ele vindo para cá, continente americano, se eu não me engano, para participar de uma conferência, tal, ele na volta, de novo, para a Europa, no navio, ele conhece um grupo de crentes lá.
E olha que ele já era um pastor, já ministrava, ele estava voltando de uma conferência e ele recebeu o convite para participar de um estudo junto com esses irmãos. E ele foi participar do estudo com esses irmãos. E eles estavam estudando a carta de Paulo a Romanos. E você não sabe, John Wesley se converteu neste dia. Porque enquanto eles estavam se preparando para fazer o estudo da carta aos Romanos, eles começam a ler o prefácio que Calvino escreveu a respeito dessa carta. E ele fala que, a partir daquele momento, ele ouvia as palavras que Calvino falava a respeito dessa carta de Romanos, ele sentiu o coração dele estranhamente esquentar. E aí foi a primeira vez que ele percebeu que ia ser perdoado por Deus. Meus irmãos, a gente está falando de um cara que já era pastor, de um dos maiores avivalistas da Inglaterra. E ele teve a experiência de conversão dele tempos depois de caminhar com Cristo. Também aconteceu com Kuyper. Kuyper, ele teve a mesma experiência. Kuyper também era pastor lá na Holanda e ele relata que ele recebia os irmãos antes do culto, ele ficava na porta para cumprimentar os irmãos enquanto os irmãos entravam para a igreja. E aí tinha uma senhorinha que sempre falava para ele: pastor, eu estou orando pela sua conversão. E ela fazia isso todos os dias para ele. Todos os dias antes do culto, e na hora que ele chegava lá, ela olhava para ele e falava: pastor, eu estou orando para que Deus toque no seu coração e para que o senhor se converta. Estou orando pela sua conversão. E ele se incomodava com aquilo, mas chegou um dia que ele realmente sentiu que o verso 6 aconteceu na vida dele. Então, se no verso 4, irmãos, a gente vê que existe uma atuação de Satanás para cegar as pessoas e deixar as pessoas longe dessa revelação de Deus, e que no verso 6, Deus é o único que pode fazer isso, trazendo luz ao coração dessas pessoas, você pode estar se perguntando aí: o que eu posso fazer então? O que sobrou para mim fazer então? O que nós, como igreja, temos que fazer? Aí a gente vai para a terceira implicação, que é: depois que a gente é convertido, o que nós temos que fazer? Qual é o nosso papel? Qual é o nosso papel na conversão? E aí a gente vai para o verso 5, lembra? A gente pulou o verso 5 e aí eu quero que você acompanhe comigo aí o verso 5. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor e a nós mesmos como servo de vocês, por causa de Jesus. Aí existem duas coisas: porque não pregamos a nós mesmos e porque nós somos como servos de todos vocês. Qual é mesmo a série que a gente está vivendo aí durante esse ano de 2022 inteiro e o finalzinho de 2021? Eu creio, eu sirvo e eu influencio. Você consegue ver o eu creio ali? Porque não pregamos a nós mesmos. O que a gente prega? A gente prega o Evangelho de Jesus. Os acontecimentos gloriosos da parte de Deus que traz luz ao ser humano. Porque se eu subir aqui e falar da minha própria vida, que bem eu vou fazer com isso? Eu posso até te entreter, arrancar algumas piadas, fazer você rir, afagar o seu ego. Você vai sair daqui feliz. Mas será que você vai sair daqui enxergando? Porque só Deus pode fazer você enxergar. Eu não. Eu posso apontar a glória de Deus na vida de Jesus.
Você lembra o louvor que você cantou hoje? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, que diminua eu, para que Tu cresça. Então Paulo está falando ali, cara, eles estão cegos. E aquilo que nós fazemos é não pregar de nós mesmos, mas pregar o verdadeiro evangelho, pregar aquilo que traz luz à vida de quem está cego. Só que ele não fala a respeito só do que eles creem e como eles falam isso, porque é crendo e falando. A gente precisa falar a respeito do quê? Da nossa fé, aquilo que nós cremos. Só que ele também serve. A gente faz isso servindo. E a nós mesmos como servos de vocês. Então, enquanto a gente professa o evangelho de Cristo, aquilo que Cristo fez por nós, aquilo que Cristo ele trouxe para o ser humano como iluminação da parte de Deus, aquilo que verdadeiramente é o que interessa no evangelho, enquanto a gente fala sobre isso para as pessoas, a gente vai servindo as pessoas como Cristo ele fez aqui também. Então é falando e servindo. Esse é o nosso papel. Então, enquanto Satanás, ele segue cegando aqueles que não creem, Deus vai iluminando o coração daqueles que veem e ouvem aquilo que nós fazemos. Você lembra de Jó? Todo mundo aqui conhece a história de Jó, não conhece? Você lembra o que Deus fala para Satanás a respeito de Jó? Capítulo 1 de Jó, no verso 8, numa reunião dos filhos de Deus, Satanás chega lá. E aí, Deus pergunta, você está vindo de onde? Eu estava dando um rolê aí na terra. Você estava pela terra? Sim. Então você viu o meu servo Jó? Você viu como ele é fiel a mim? Meus irmãos, enquanto nós vivemos esse versículo 5, a nossa vida, ela serve de argumento de Deus, não só contra Satanás, mas argumento de Deus para mostrar para as pessoas que estão cegas a glória de Cristo Jesus. Então, enquanto nós falamos a respeito daquilo que nós cremos, e nós servimos, assim como Cristo serviu a igreja, Deus ele pega a sua vida e fala assim para o incrédulo, olha, você está vendo ali? Você está vendo aquela irmã? E a luz do evangelho resplandece sobre a sua vida e aquela pessoa tem o coração revelado, ela tem o coração que era cego, Deus faz o coração enxergar. Então esse é o nosso papel. Que a nossa vida ela sirva como argumento de Deus contra Satanás e argumento de Deus para convencer aqueles que ainda não acreditam na glória de Deus na face de Cristo Jesus. Esse é o meu e o seu papel. Maurício. E aí eu vou continuar lá, a parte que você mais queria ouvir, mas vamos recapitular aí. A primeira pergunta que eu fiz foi, o que o Evangelho ele tem de mais precioso para oferecer para mim e para você? O que o Evangelho tem de mais precioso para mim e para você é a glória de Deus manifesta na vida de Cristo Jesus. Aí a gente pegou 3 implicações. Qual eram as implicações? Como era a sua vida antes da sua conversão? E nós entendemos que era uma vida cega. Nós estávamos cegos. A gente enxergava com esses olhos aqui. Apesar da gente ir lá para a Bíblia e conseguir ver o que Jesus fez, ler a respeito da vida de Jesus, o nosso coração não enxergava.
E aí a segunda implicação foi o que aconteceu quando você se converteu. Foi que Deus, assim como Ele fez lá no início e disse, haja luz, Ele falou para o seu coração, enxergue. E Ele trouxe luz ao seu coração e você conseguiu enxergar que não há nada mais precioso nessa terra a não ser Cristo. E aí a gente vai para o terceiro ponto. O terceiro ponto é que o nosso papel, enquanto salvos, é falar a respeito da nossa fé, que é demonstrar a glória de Cristo Jesus através do Evangelho. E enquanto nós fazemos isso, nós servimos uns aos outros. Para que Deus, Ele resplandeça a sua luz sobre nós, sobre a tua igreja, e que as pessoas não possam ver você, não vejam a sua vida, mas vejam a imagem de Deus e de Cristo resplandecendo sobre você. E é assim que nós influenciamos as pessoas. É assim que um dia você foi influenciado. Fazendo isso, a gente vai ter essas 3 verdades na nossa vida. A gente vai crer, a gente vai servir e a gente vai influenciar. Aí voltando lá para a ilustração do carregador, eu parei no momento que eu abri a gaveta e estava lá o carregador. Aí eu lembrei que eu esbravejei com a Daiane, fui mal criado. E lembrei que eu tinha colocado o carregador lá. Você lembra que eu falei que existiam respostas erradas para essa pergunta de o que eu deveria fazer para receber o perdão? E a pergunta era, por que eu quero o perdão da minha esposa? Porque eu errei, certo? Essa seria a resposta mais blasé, não diz nada. Eu errei mesmo, mas será que eu quero o perdão dela para eu não me sentir culpado pelo que eu fiz? Sabe, porque eu não posso brigar com ela, porque depois eu vou vir aqui ministrar, e como é que eu vou ministrar? Como é que eu vou falar no meu GR? Como é que eu vou discipular alguém se eu tenho argumentos na minha vida? Você pode até ter pensado isso, mas essa não é a resposta correta. Porque se eu quero o perdão dela só para eu não me sentir borocochô, só para eu poder fazer aquilo que eu tenho que fazer, é uma resposta ruim. Ou será que eu quero o perdão dela porque senão, mais tarde, ela ia fazer greve comigo? Se é que você me entende? Ela ia botar eu para dormir no colchão lá fora? Essa é uma resposta ruim, não é não? Essa é uma resposta ruim, não vale essa. Ou será que eu quero ser perdoado porque na minha Bíblia aqui ela tem uma par de regras e uma das regras que ela tem é não deixará o sol se pôr sobre a sua ira. Então eu, como um bom cumpridor de regras, eu tenho que pedir perdão para ela, porque senão eu não vou cumprir as regras que a Bíblia manda, eu não vou. Será que é isso também? Se for isso, é uma resposta errada. A única resposta certa é que eu não quero barreiras entre o meu relacionamento com ela. Eu não quero argumentos que me atrapalhem na minha vida com ela. Então não é porque eu quero andar na linha e cumprir as regras, não é porque eu vou deixar de receber algum prazer que ela possa me proporcionar, ou não é porque eu quero estar bem comigo mesmo. É porque eu não tenho tempo para perder nessa vida. Eu já quase perdi ela uma vez, sabia? Então, você acha que vale a pena eu ficar de cara virada para ela 2, 3, 4 dias? Não. Eu não tenho tempo a perder. Então eu não quero que nada de ruim me atrapalhe na vida dela.
E as 3 coisas que eu dei como resposta, que eram as respostas erradas, sabe por que estão erradas? Porque nenhuma dessas respostas engrandece ela na minha vida. Nenhuma dessas respostas colocam ela como um bem maior para mim na minha vida. Você entende? As 3 respostas que eu dei não honram ela. Mas agora, não ter argumento e porque eu quero ela ao meu lado, porque foi assim que Deus fez, isso sim, isso honra ela como minha esposa, porque ela tem um lugar na minha vida. Aí eu pergunto para você, por que você quer ser perdoado por Deus? Você quer ser perdoado por Deus para ter a vida eterna? Você quer ser perdoado por Deus para ter o perdão dos seus pecados? Para escapar do inferno? É para isso que você quer o perdão de Deus? Ou você quer o perdão de Deus para que não haja argumento entre você e Ele? Para que verdadeiramente você seja dele e Ele seja seu? É para isso? Essa é a resposta certa. Porque se nós usarmos Deus para conseguir qualquer coisa nessa vida, meu irmão, nós não honramos Deus. Nós não colocamos Deus no lugar de excelência que Ele merece. A gente tem que fazer como aquele homem, vender tudo que a gente tem e querer somente Deus. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 3 e no verso 18, Pedro ele fala que Jesus morreu para nos conduzir a Deus. Foi para isso que Jesus morreu. E lá no Salmo 16, no verso 11, fala que na presença de Deus existe uma alegria plena. E que na direita dele existe uma satisfação completa. Então eu entendo que Cristo vai me levar até Deus e que eu estando com Deus, eu vou ter a alegria eterna. E eu vou me satisfazer plenamente. Amém? E é isso que Deus ele tem para nós. Fique de pé. Peço que você ore comigo e quando eu terminar a oração, eles vão começar um louvor. E que nesse louvor você reflita nisso. E tenha esse momento com Deus. Amém? Pai, nós estamos aqui nesta manhã crendo que o Senhor tem falado aos nossos corações. E eu não sei, Pai, se o verso 6 aconteceu aqui na vida de todo mundo. Mas eu tenho ciência que é o Senhor que pode fazer com que isso seja realidade na vida do meu irmão. Então eu coloco ele na Tua presença, eu coloco ela na Tua presença hoje, Pai, que eles possam sentir verdadeiramente que são filhos do Senhor. Sim, Pai, que essa verdade ela flua no coração deles. E que eles sintam um coração quente de uma maneira que eles nunca sentiram antes, Pai. Poderoso Deus, eu também falo a respeito daqueles que já tiveram essa experiência contigo, que já viveram essa verdade do verso 6, Pai. E que eles possam ser tomados por Ti e usados para falar sobre o Seu Evangelho. Sim, Pai, expor aquilo que eles creem em Ti. Sim, grandioso Deus, que eles possam ser verdadeiramente servos do Senhor, servindo uns aos outros, em total abnegação, Pai, sem segundas intenções, sem nada. Sim, grandioso Deus, que não haja nenhum obstáculo nesse serviço, que isso seja para a Tua honra, para a Tua glória, para que o Teu santo nome ele seja verdadeiro sobre as nossas vidas, sobre a Tua igreja, Pai. E que os incrédulos, aqueles que estão cegos, que estão sendo cegos por Satanás, Pai, eles possam ver os argumentos das nossas vidas e que o Senhor possa usar isso ao Seu favor, Pai, trazendo luz àqueles que não enxergam. Sim, Pai, é por isso que nós oramos nesta manhã e agradecemos a Ti.